Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Diálogos da Cidade. É um prazer ter você com a gente em mais um encontro cheio de trocas e reflexões. Gente, nos últimos anos a expectativa de vida tem aumentado e muitas pessoas têm optado por ter filhos mais tarde. É nesse contexto que surge a chamada geração sanduíche. Mas o que é essa geração? Trata-se de adultos, em geral, entre 35 e 55 anos, que vivem uma rotina dupla de cuidados. Cuidam dos filhos de um lado e dos pais do outro. É uma realidade que nasce no Brasil, e cresce e no mundo inteiro. Quando essas duas pontas se encontram, surge uma jornada desafiadora, onde é preciso conciliar responsabilidades, tempo, carreira e autocuidado. No programa de hoje vamos explorar esse equilíbrio difícil, de entender como ele impacta a saúde mental, a vida profissional e o convívio familiar e debater como políticas públicas podem apoiar essa realidade. E para discutir esse tema, eu tenho aqui no estúdio o prazer de receber dois convidados que entendem muito bem do assunto. O Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE, e Nélia Ribeiro, psicanalista. Juntos, nós vamos refletir como é desafiador conciliar cuidado com os pais idosos e com os filhos pequenos. Quais são os impactos na vida diária, no autocuidado, e quais alternativas existem para diminuir essa sobrecarga. Gente, sejam muito bem-vindos, Nélia e Jefferson, um assunto muito importante. Eu queria começar pelo Jefferson, como que está essa realidade hoje no Brasil, Jefferson? Bom, inicialmente agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui, Sinto-me muito honrado estar aqui ao lado da Nélia também, E aí falar um pouco da contribuição do IBGE para esse debate, Então, o IBGE realiza coleta de pesquisa, tem algumas pesquisas importantes, eu tenho o censo demográfico, que inclusive os dados estão para sair, com esse tema em específico. Tem uma outra pesquisa importante que é realizada pela instituição, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E aí é nessa pesquisa que a gente consegue investigar esse fenômeno. Então, o que a gente percebe? Que realmente ocorreu um aumento desse fenômeno, especialmente em função da longevidade, o aumento da expectativa média de vida ao nascer no Brasil, ela aumentou. Com isso, a gente tem uma proporção maior de pessoas idosas no Brasil, pessoas com mais de 60, com mais de 80, inclusive pessoas centenárias, a gente tem um número bastante grande. E, paralelamente, também, as pessoas deixaram de ter filhos um pouco mais tarde. Então, é uma geração que começou a ter filhos um pouco mais tarde, e aí tem esse dilema de ter que cuidar dos pais e também ter que cuidar dos filhos. Então, é um fenômeno crescente. Na PNAD, nessa pesquisa, de 2012 até 2022, a gente tem observado o aumento desse fenômeno, e agora, na semana que vem, devem sair os dados do censo 2022, nós devemos ter mais surpresas em relação a esse tema. A gente percebe esse crescimento, Jefferson? E com toda essa situação, Nélia, como essa sobrecarga de cuidar de pais, filhos, afeta o emocional mental das pessoas? É um contexto bem complicado, porque, Rafa, nós estamos vivendo numa fase que as pessoas estão trabalhando muito, os seus empregos, as corporações em que estão inseridas, elas exigem cada vez mais. E aí, o grande fator é o tempo. Você tem que ter tempo para cuidar dos seus pais, você tem que ter tempo para cuidar dos seus filhos. E isso, você tem que ter um jogo de cintura muito grande, até porque as cobranças são muito altas. Aí você vê pessoas que estão sempre culpadas, se sentindo em falta com os pais, com os filhos, você vê pessoas estressadas pela sobrecarga, você vê pessoas deprimidas porque veem os pais numa decadência e tem que se adaptar à morte dessa pessoa que conheciam para poder receber esses novos pais. Então, assim, a sobrecarga é muito grande, são muitas camadas de afetos envolvidas.
E a gente sabe da importância também de ter o cuidado ali dos avós, né? Quem foi criado por vó sabe o que eu estou falando. É diferente, é um carinho diferenciado que hoje em dia está se acabando devido a essa geração, está tendo filho mais velho, o vô e a avó não tem aquele pique que tinha antes, né? Sim, mas você sabe que eu vejo casos de avós que têm uma idade já avançada, mas que querem brincar com os filhos, coisa que os pais, às vezes, voltando cansado do trabalho, não têm mais essa disposição. Então, os avós, mesmo os mais velhos, mesmo que tenham algum tipo de perda cognitiva, de memória, eles têm ainda o afeto, e isso é muito importante. Com certeza. Jefferson, na questão de valores, né? A pessoa que tem uma situação financeira, uma escolaridade maior, menor, afeta essa questão de ter filho com mais idade? Ah, sim, né? É um fenômeno social, mas tem a ver com a questão do poder aquisitivo, né? Quando a gente faz uma estratificação e observa o perfil dessas pessoas, normalmente as pessoas que tomaram a decisão de ter o filho mais tarde, né? Normalmente são pessoas de poder aquisitivo um pouco mais elevado. Então a gente tem, e é cruel isso quando a gente observa os indicadores sociais no Brasil, porque, por exemplo, quando a gente pega as meninas que têm filhos muito cedo, é um fenômeno mais recorrente nas regiões mais empobrecidas do país. Então, por exemplo, quando a gente faz a estratificação, a região norte do país e depois a região nordeste, é onde a gente tem a maior incidência desse fenômeno, né? E aí, no caso do sul, sudeste, nas regiões mais industrializadas, as mulheres têm a possibilidade de planejar a sua carreira e aí acabam tomando a decisão de ter filhos um pouco mais tarde. E aí conseguem planejar, e aí é claro, a gente acaba tendo esse novo fenômeno, porque são pessoas que tiveram os filhos aos 35, aos 40, por exemplo, e aí já começam a encontrar, né, essa realidade de estar convivendo com os pais e também com os filhos. Então esse é um fenômeno novo, e aí a questão do rendimento, do poder aquisitivo, ela acaba sendo decisiva. Não só o poder aquisitivo, mas também a própria questão da escolaridade. Com certeza é importante essa questão. E com toda essa situação, Nélia, que estratégia de autocuidado são mais eficazes para quem vive nessa situação? De autocuidado, né? Eu acho que, assim, a vida social é muito importante. Você ter uma rede de apoio, você ter amigos com quem conversar, com quem trocar, né? Às vezes pessoas que estão na mesma condição que você, né? Tem uma coisa que eu acho que é fundamental, e eu falo isso para todo mundo: a gente tem que ter prazer na vida, né? Então, assim, a pessoa, é claro que cada um tem uma realidade diferente, mas, assim, se voltar para si e ver aquilo que gosta de fazer, sabe? E às vezes são coisas pequenas, né? E fazer isso, porque isso ajuda muito a uma vida estressante. Porque você pode até trabalhar muito, mas você tem que se divertir também. Ter lazer, tudo isso leva tempo, né? E é claro que cada realidade, né, é diferente uma da outra, né? Então, não tem receita de bolo. É isso mesmo, né? E quando o assunto é cuidado, um detalhe chama a atenção, gente. Na maioria das vezes, são mulheres que assumem essa responsabilidade. A economista e pesquisadora Janaína Feijó fala mais sobre essa participação feminina nesse processo. Vamos acompanhar. A gente denomina a geração sanduíche por aquela geração de pessoas que convivem com outras duas gerações na sua vida, especificamente dentro do seu lar. No caso, seria um homem ou uma mulher que convive com o filho e com o pai ou a mãe. Então, a gente vê que essa condição não é algo específico da mulher, mas quando a gente vai ver quem são as pessoas que estão nessa condição, quase que em sua totalidade são mulheres. Ao longo da nossa história, da nossa evolução, a parte dos cuidados sempre foi delegada ou cobrada à mulher. Então, geralmente, ela era ali a responsável por cuidar dos seus filhos,
Com o passar do tempo, acabou-se incluindo nessas responsabilidades os cuidados dos idosos. Isso faz com que, geralmente, as mulheres elas fiquem sobrecarregadas. Mesmo quando a gente observa um homem nessa condição de sanduíche, ele tende a repassar a função do cuidado do seu pai e da sua mãe, no caso, a sogra da mulher, o sogro da mulher, para a mulher. O que a gente observa é que, se nós procurarmos uma mulher que está nessa condição e em um vínculo CLT, é quase impossível de encontrar. Por quê? Porque o vínculo CLT, ele exige ali um comprometimento de 40 horas semanais, né? Então, geralmente, essa mulher na condição de sanduíche, ela não consegue pegar esse vínculo. E esse vínculo também paga mais. Então, veja que a condição de vulnerabilidade dessa mulher não é apenas ao fato de ela estar com múltiplas tarefas dentro de casa, mas também porque ela não consegue se inserir de forma efetiva e de qualidade no mercado de trabalho. E do ponto de vista do setor privado, as empresas tentarem adotar políticas como banco de horas, às vezes algum trabalho flexível, uma jornada flexível, a depender da função que aquela pessoa demanda, isso vai ajudar ela a conciliar a maternidade e esses cuidados. Mas, além disso, precisamos também avançar na mudança de pensamento da nossa sociedade. As pessoas entenderem que o envelhecimento é algo cada vez mais presente e que essa responsabilidade de cuidar das pessoas mais velhas, com mais idade, não deve recair apenas sobre a mulher, mas sim sobre todos os indivíduos entre si. Excelente, né? Muito obrigado pela sua participação. E é isso, né, gente? No caso Jefferson, os dados mostram que a sobrecarga recai mais sobre as mulheres. Há diferenças regionais ou sociais nessa questão? Não, é verdade. A gente tem uma pesquisa, né, como eu já mencionei, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios é um módulo específico que trata dos cuidados e afazeres domésticos. E é cruel isso, né, porque a mulher tem uma sobrecarga muito grande em relação aos homens no que se refere ao mercado de trabalho. Então, tem uma sobrecarga de trabalho e o cuidado dos parentes, cuidado dos idosos, é praticamente uma exclusividade das mulheres, né? Quando a gente observa, as diferenças realmente são bastante grandes. E esse fenômeno, ele está muito recorrente, como eu mencionei, no Sul e Sudeste, a gente tem, por conta dessa característica do envelhecimento, mas está presente nas outras unidades da federação também, e tem um perfil também etário, né? Quando a gente pega, especialmente nas faixas etárias entre 35 até 50, é muito mais elevado esse fenômeno e é muito disseminado. E aí o que acontece? Tem um aspecto relacionado também à dificuldade que a mulher tem com relação à inserção no mercado de trabalho, porque como foi destacado, o que acontece? No mercado, as mulheres, em função dessa sobrecarga, têm poucas possibilidades de inserção. Então, os melhores empregos, eles não estão disponíveis, e quando a gente compara, inclusive, ao rendimento das mulheres e dos homens no mercado de trabalho, praticamente em todos os setores da atividade econômica, as mulheres acabam ganhando menos, né? Por conta dessas inúmeras questões e das dificuldades que são colocadas para elas com relação ao mercado de trabalho. Com certeza, né? E nessa questão, Nélia, por que, né, culturalmente ainda é visto como responsável a mulher nessa situação? A gente tem um percurso histórico da mulher que, acho que a partir da Idade Moderna, final da Idade Média e começo da Idade Moderna, a mulher começou a ter a função de criar os filhos, né? Antes era diferente, elas tinham função só de parir, né? E aí, no cuidado dos filhos, ela começou a cuidar da casa, cuida do marido, né? Cuida de tudo que está relacionado com a casa. Isso vem se perpetuando através do patriarcado, né? O patriarcado tem essa visão de que a mulher é a cuidadora, né? De que a mulher assume esse papel. Só que a gente vive hoje num mundo que está atravessado por vários fatores, né? As mulheres estão trabalhando fora, estão correndo atrás de suas carreiras, por isso que elas têm filhos mais tarde, porque precisam ter uma estabilidade, né? Infelizmente, hoje em dia, se fala muito de mulher e se fala que mulher tem filho, né? E que tem licença. E isso
para uma corporação pode parecer uma coisa desagradável, né? Porque você vai ter que pagar a pessoa para ficar com seu filho em casa, quando na verdade ela está criando um cidadão. Sim. Né? Então, assim, tem todos esses problemas que atravessam essa função da mulher, e a mulher fica sobrecarregada. Porque, assim, além de exigirem que ela seja uma boa cuidadora, né? E às vezes, assim, eu vou dizer que as mulheres, além de cuidar dos filhos, cuidam dos maridos também, pois né? É. E elas têm também um lado profissional delas. Por isso que elas têm filhos mais tarde, sabe? Por isso que você precisa de uma estabilidade para poder cumprir com tudo isso. Eu acho que, na verdade, a gente está caminhando lentamente, mas a gente está caminhando, né? Está indo, né? Para mostrar que o cuidado é de todos, né? Sim, eu acredito muito que a minha geração, né, que é a geração X, né, está criando os filhos, educando os filhos a ser mais participativos, né? Exato, porque a geração sanduíche é nova, né? Um termo novo que a gente está usando. Ô Jefferson, no caso, como o trabalho, né, do cuidado, muitas vezes não remunerado, impacta, né, a participação das mulheres no mercado de trabalho. É curioso, porque inclusive, alguma das questões que a Nélia levantou, né, tem uma questão que é interessante, por exemplo, que a gente tem hoje, quando a gente pega responsáveis pelo domicílio, né, se a gente pegasse, por exemplo, há 20 anos, por exemplo, a maior parcela era masculina, né, então, esmagadoramente masculina. Hoje, né, as mulheres já são maioria quando a gente fala da responsabilidade pelo domicílio. Então, tem um fenômeno da maior presença das mulheres no mercado de trabalho, aumentou sobremaneira. Agora, tem uma questão que é cruel, que é o fenômeno da mãe solo, né? Ou seja, né, você tem essa responsabilidade pelo domicílio, e quando há uma separação, né, muito recorrente, a mulher acaba tendo essa sobrecarga, tem que cuidar dos filhos, que é um elemento adicional quando a gente vai pegar essa questão do mercado de trabalho. Então, você coloca mais barreiras para as mulheres na questão da inserção no mercado de trabalho. Então, é uma dificuldade grande. Por exemplo, a legislação brasileira, ela é muito rigorosa, mas muitas empresas conseguem driblar esse processo. Por exemplo, a gente tem um indicador, que eu acho interessante lembrar, que é um indicador do mercado de trabalho, que é a chamada população desalentada. Então, quem são a gente tem as pessoas que são desempregadas, desocupadas, e tem o desalentado. O desalentado é aquele indivíduo que está disponível para o mercado de trabalho, ele quer trabalhar, mas ele decidiu não procurar mais. E a gente só fala que a pessoa está desocupada se ela efetivamente procurou. E o que acontece com o desalentado? É eminentemente feminino, e por quê? Porque percebeu que o mercado não contrata. Então, a mulher tem filho, a mulher é um pouco mais velha, a mulher tem não contrata. Então, o mercado é muito cruel com as mulheres nesse sentido. Então, é uma barreira adicional que se coloca para as mulheres nesse contexto que a gente está discutindo. Excelente ponto que você está abordando aí. Gente, eu vou trazer agora para vocês uma informação importante, viu? Em 2023, o Brasil registrou 1.430.000 óbitos, segundo estatísticas do Registro Civil, divulgadas pelo IBGE. Essa é uma redução de 5% em relação ao ano anterior, com a maior queda, né, observada no grupo de idosos com 80 anos ou mais, né, que apresentou redução de 7,9%, o que corresponde a 38.035 óbitos a menos. Quando olhamos para o grupo de idosos em geral, né, 60 anos ou mais, eles representam 71% dos óbitos registrados, totalizando um pouco mais de 1 milhão de mortes. Em comparação com 2022, houve uma queda de 5,7%, ou seja, 61.272 óbitos a menos. Esses dados mostram uma melhoria na expectativa de vida e na sobrevida da população idosa, né? E ao mesmo tempo, em relação que reforçam a importância de políticas de cuidado e apoio para essa faixa etária. Jefferson, a gente viu os dados ali no gráfico. O que você tem a falar sobre isso, né? Dessa redução no número de mortes?
Bom, no Brasil, é importante destacar que o Brasil passou... Esse processo que a gente tem de envelhecimento da população, de aumento da expectativa de vida no Brasil, é um fenômeno bastante interessante no Brasil, que alguns outros países, por exemplo, a Europa, demorou muito mais tempo para alcançar. E o Brasil, num período muito curto, avançou. E aí, esse avanço se deve principalmente à questão das políticas públicas, à questão da melhoria. Evidentemente, algumas pessoas podem falar que no local onde eu moro a situação não é bem tranquila, mas assim, se a gente comparar o Brasil há 10, 20 anos, aumentou a questão, melhorou significativamente as condições de vida. E aí, junto com a questão das características urbanísticas do entorno, a gente também teve a questão do medicamento, a gente teve a implementação do Sistema Único de Saúde no Brasil, que foi uma revolução. Então, estratégia do médico da família. Então, esse conjunto de políticas públicas garantiu uma sobrevida da população idosa no Brasil. Isso é que explica esse salto, né? E aí, na outra extremidade, também a queda na taxa de mortalidade infantil no Brasil. Então, esse conjunto de queda da mortalidade infantil e a longevidade dos idosos fazem com que a gente tenha esse novo desenho da população brasileira, que é o estreitamento da base da pirâmide, né? E aí um número muito grande, inclusive, de centenários, como eu mencionei. Não, com certeza. Vou trazer um outro dado aqui também, para a gente estar abordando. Os dados do IBGE mostram uma mudança importante no perfil das mães brasileiras, gente. A cada ano, cresce o número de mulheres que têm filhos depois dos 30 anos. Em 2007, essas gravidezes representam 25,7% dos nascidos registrados no país. 10 anos depois, esse número subiu para 35,1%, seguindo a pesquisa estatística do Registro Civil. O gráfico mostra também, como você acompanha aí, essa mudança no perfil das mães brasileiras. Um indicador que revela como mulheres têm adiado a maternidade para investir na carreira, na formação e na estabilidade financeira, gente. É isso, né? E justamente nesse contexto que surge a chamada geração sanduíche, né? Pessoas que têm filho com mais idade acabam cuidando dos filhos ainda jovens, enquanto também precisam assistir os pais que já envelheceram. A gente agora faz uma pausa nos Diálogos da Cidade. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. No bloco anterior, entendemos o que é a geração sanduíche e os desafios de cuidar de pais idosos e filhos pequenos. Agora, vamos olhar para um outro lado dessa realidade: os impactos econômicos e o papel das políticas públicas. Você sabia que, segundo o IBGE, mais de 70% das mulheres que estão na geração sanduíche relataram dificuldades para manter sua carreira por causa das responsabilidades de cuidado? Então, eu vou começar aqui com pergunta para vocês dois, né, nessa situação. Como é que vocês avaliam essa questão econômica mesmo que a geração sanduíche traz, né? Quais medidas poderiam ser implementadas para apoiar financeiramente e socialmente falando também os cuidados dessa geração? Eu acho que uma coisa que foi muito desfavorável para a geração sanduíche foi o aumento da aposentadoria da mulher. Hoje a mulher aposenta com 60 anos, né? E assim, isso poderia ajudar, né? Mas não só isso. Eu acho que políticas para ajudar as mulheres que têm empregos informais a se prepararem para isso. Porque geralmente é o que acontece, né? Às vezes fica muito mais difícil se arranjar um emprego em corporações. Então, eles acabam passando para a maneira informal, né? Então, empréstimos facilitados para essas pessoas. Uma coisa que eu acho que é extremamente importante para políticas públicas é grupo de apoio para essas mulheres, sabe? Porque elas são cuidadoras, né? Então, sei lá, na casa do idoso, por exemplo, aqui em São José dos Campos, que é um trabalho
fantástico, né? Se pudesse lá ter, grupo de apoio às cuidadoras desses idosos que frequentam lá para conversar, seria uma parte da rede de apoio. Sim. Então, nesse aspecto, eu acho que o município podia ajudar. E na sua opinião, Jefferson? Não, só para lembrar que, na verdade, é mais cruel, né? Você mencionou 60 anos, 62, né? A reforma trouxe... é verdade. A reforma trouxe agora a situação para mulheres de 62 anos. E é muito curioso, porque quando tinha um debate sobre a reforma da Previdência, algumas mulheres, inclusive, né? Levantaram a bandeira, não, acho que é importante, porque a igualdade... Não é isso, não é por aí, né? O fato das mulheres aposentarem mais cedo do que os homens tem uma situação, tem um contexto no Brasil, que é o contexto da desigualdade em relação à inserção no mercado de trabalho e da dupla jornada. Por isso que tem essa diferença e levar para 62 anos realmente foi muito cruel para as mulheres, né, por conta desse contexto, né, isso é bastante complicado, mas em relação ao mercado, é sempre importante destacar que a inserção pelo mercado é interessante. Então, a gente tem que fazer com que as condições de mercado de trabalho sejam mais interessantes para as mulheres. Então, por exemplo, recentemente no governo a gente teve a implementação da legislação estabelecendo uma tentativa de igualdade. Eu digo tentativa porque é sempre muito complicado, mas uma recomendação para que as empresas estabeleçam uma igualdade com relação à remuneração entre homens e mulheres. Essa é uma saída bastante interessante, né? Outras alternativas é que as mulheres tenham como deixar os seus filhos, tenham onde deixar seus filhos. Então, o avanço, por exemplo, de creches, né? Não só públicas, mas as instituições privadas terem essa possibilidade para que as mulheres possam ter a carreira e, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de cuidar dos filhos. Essa é uma questão bastante importante. E, é claro, lá na ponta, a gente ter mais agências públicas que possam dar conta de cuidar dos idosos, né? Então, não despejar toda essa responsabilidade para as mulheres. Acho que esse conjunto pode fazer com que a gente tenha avanço. Não, com certeza, de extrema importância, Jefferson. Nélia, como essa mudança, né, que a gente está abordando aqui, que o Jefferson acabou de falar, afeta a dinâmica familiar, né, e o papel dos avós dentro de casa? O papel dos avós. Os avós, assim, já antigamente, eles ajudavam a cuidar dos netos, né? Ajudavam os pais que trabalhavam fora, né? Cuidando dos netos. E, assim, é interessante essa comunicação entre essas gerações, né? A geração dos netos e dos avós, né? Hoje em dia, a gente vê que, assim, uma das saídas para as crianças são as telas, né? E assim, quem sabe os avós se inserindo nessa educação, a gente possa diminuir um pouco as telas das crianças, né? Que é um fator extremamente complicado hoje em dia, principalmente na geração Z e na geração alfa, né? Não, com certeza, é o grande problema hoje que afeta as crianças de todas as maneiras, né, gente? Sim. Infelizmente. Sim. Olha só, a gente segue falando sobre a saúde e qualidade de vida na maturidade, porque a vida não acaba aos 60 anos. E manter o corpo e a mente ativos é essencial para envelhecer bem. O repórter Vitor Krikor foi até uma unidade da Casa do Idoso aqui em São José dos Campos para mostrar como atividades físicas, convívio social e cuidados com a saúde fazem toda a diferença nesse momento da vida. Vamos acompanhar. Estar em movimento, conversar, trocar experiências. Tudo isso faz bem para o corpo e para a mente em qualquer idade. Com o tempo, as tarefas do dia a dia acabam tomando espaço e muitos deixam de lado o hábito de socializar. Na terceira idade, esse cuidado se torna ainda mais importante, porque envelhecer com saúde também significa manter laços, compartilhar momentos e não se isolar. A depressão no idoso, muitas vezes, ela vem associada à perda de funções. Então, você para de trabalhar, você para de ter uma razão. Então, quanto mais funções você mantiver, melhor. Uma das maneiras de você manter isso ativo é manter a socialização. Então, é deixar que essa pessoa tenha ainda companhia, amigos, atividades, participe na casa do idoso, faça exercícios,
encontre outras pessoas que estão vivendo o mesmo momento que ela. Não necessariamente economicamente ativas, mas ainda física, mentalmente ativas, e isso ajuda a manter sem depressão, porque ela tem uma razão para continuar fazendo coisas. Segundo a OMS, cerca de 15% da população adulta sofre algum tipo de transtorno mental, sendo a depressão o sintoma mais comum. Mas apesar deles serem frequentes, esses sintomas podem ser minimizados com atividades adequadas e promoção à saúde psicológica e à saúde mental. É fundamental que seja de acordo com o nosso momento de vida. Eu vejo, por exemplo, os exercícios físicos. Se percebe, inclusive até os esportivos mesmo, o vôlei, o basquete, é para a nossa idade. É diferente, por exemplo, quando você vai numa academia. A academia tem gente de todas as faixas etárias e normalmente os jovens gostam de ferver no rolê e a gente não consegue acompanhar, Então, ter um espaço onde a gente possa se manifestar de acordo com as nossas possibilidades é tudo de bom, é um grande diferencial, imenso. A gente vem para cá, tá sempre entretido com alguma coisa, com algum exercício que a gente está fazendo, e é muito vantajoso para a gente, sim, por causa da idade e tudo mais. Eu recomendo para todo idoso, pelo menos passar numa casa um centro desse de idoso, para ver que não é, vamos dizer assim, desculpa a expressão, não é um asilo aqui, entendeu? Aqui é um espaço que é bastante arejado, com bastante atividade, tá? A pessoa sai de depressão tranquilamente, entendeu? É um espaço muito bacana aqui. Eu procurei a casa do idoso porque eu estava entrando em depressão. Meu marido faleceu em 2021. Fiquei um ano curtindo o luto, cuidando de casa, de bichinhos, que eu tenho muitos animaizinhos, mas eu não estava bem. Então, eu conheci uma amiga que me chamou para casa, me convidou. Eu cheguei aqui, fiz a inscrição, já fiz minha carteirinha, já vim toda... Aí saí daqui, vim triste, saí alegre. Todos os dias eu venho de bicicleta, vou e volto, de segunda a sexta. Chego aqui às 9 da manhã, porque eu durmo um pouquinho até mais tarde, Porque, a gente já acordou muito cedo, já trabalhei muito, já ajudei muito o nosso Brasil crescer alguma coisa. Eu fiz da minha parte, então cuidei de marido, de filha e tudo, então de casa. Agora estou cuidando de mim, porque eu também mereço ser feliz. A socialização também é uma política pública em São José dos Campos. Diversas ações são voltadas para o fortalecimento do convívio e do bem-estar das pessoas idosas. Mas nós temos atividades esportivas que envolvem alongamento, que envolve fisioterapia, que envolve alongamento de cadeira, que envolve hidroginástica. Nós temos as atividades esportivas e a gente acabou de ter um torneio recreativo entre as 4 casas, que se você assistir, você vai ver que é maravilhoso. O vôlei adaptado é maravilhoso. Então, nós temos essas atividades, nós temos pintura em tela, inclusive a gente está com uma exposição aberta de todas das telas dos nossos idosos. Nós também temos artesanato, a gente tem rodas de conversa, olha, inúmeras atividades. Nós temos pilates. Então aqui o idoso vem e ele vê aqui o que ele quer fazer. O que é melhor para ele? E foi muito prazeroso ouvir da profissional dizendo assim, olha, muitos chegam aqui com a mobilidade bem reduzida, muitos chegam aqui com muitas dores e o meu trabalho é fazer ele viver melhor. Então ela falou assim, eu entendo que ele melhorou quando ele sai da minha sala e não volta mais, porque ele já fez toda a questão da postura e agora ele vai fazer as atividades. Então ele pode fazer a hidroginástica, ele pode fazer os alongamentos fora da cadeira, ele pode fazer os jogos, que temos jogos. Então isso daqui é qualidade de vida. Completou 60 anos, qualquer idoso, qualquer pessoa idosa pode participar da atividade da casa, pode vir na casa. E aqui é porta aberta, é espontâneo, ele vem, aqui mesmo ele faz o cadastro dele, ele vê tudo que a casa tem, quais atividades que ele quer fazer. Então assim, ele precisa ser nosso munícipe, porque isso aqui é um presente para os nossos munícipes. Ele precisa ser nosso munícipe e só chegar. Então, nós temos uma na norte, uma na sul, uma na leste e uma aqui na região central. E é bem localizada. É só acessar o site da prefeitura também, que está o endereço, telefone de contato, está tudo descrito lá perfeitamente. Mais do que envelhecer, o importante é viver bem, com saúde, alegria e companhia. Porque estar junto
também é uma forma de cuidar da mente e do coração. Que matéria incrível, Vitor. Muito obrigado pela sua participação. E dentro desse contexto todo, gente, uma lei municipal de São José dos Campos autoriza que o companheiro ou acompanhante do idoso também possa participar das atividades oferecidas, né, na casa do idoso aqui do município, desde que esse acompanhante tenha 56 anos ou mais. Para participar dessas atividades da casa do idoso, o acompanhante precisa realizar uma inscrição prévia, né, e fazer uma carteira de identificação da instituição. Uma iniciativa que pode incentivar a convivência entre casais e familiares, né, fortalecendo os laços afetivos e ampliando o bem-estar social. Muito bacana. Nélia, nesse vídeo que a gente viu aí, você havia falado já da casa do idoso. Que bacana, né? É muito importante. E como a participação em atividades de estar em grupo mesmo, né, pode contribuir para reduzir a solidão e a depressão entre os idosos. A interação entre pessoas, né, é extremamente importante, né? Você falar com uma outra pessoa, tem um chamado ai meu Deus, esqueci agora, que ele fala que para ajudar uma pessoa, só outra pessoa. Médicos Sem Fronteiras, os Médicos Sem Fronteiras. Para ajudar uma pessoa, só outra pessoa. E é isso mesmo. A gente precisa de gente, a gente precisa se relacionar. O homem é um ser social. A gente não pode esquecer disso. Essas são as nossas características. Então, assim, estar em grupo, conversar, trocar, porque a troca é muito grande, porque eles têm a possibilidade de falar da vida deles para um outro e escutar a vida do outro, né? Então, essa troca é muito enriquecedora, né? E, assim, a depressão é um sintoma muito difícil para lidar com o idoso, né? Com certeza. Porque, na verdade, a gente fala muito de pulsão de vida, né? Uhum. É a vontade que você tem de viver. A vontade, assim, é você ser um sujeito desejante. E a pessoa envelhece quando ela deixa de desejar. E isso não pode perder nunca, né? Nunca, né, Nélia? Nunca. E assim, mesmo nos adultos, nas crianças também, a gente vê isso. A depressão, ela é um esvaziamento da pessoa, né, em relação a si mesma, em relação ao mundo que a cerca. Com certeza. O ser humano tem que estar em plena atividade sempre, né, Nélia? Sempre. Ô Jefferson, existe alguma diferença, né, significativa na expectativa, na situação de vida entre regiões do país ou entre homens e mulheres? Ah, sim, é bastante profunda, né? Primeiro, a questão da expectativa de vida entre homens e mulheres, que é um dado em todas as sociedades. Em todas as sociedades que a gente for observar, as mulheres têm a expectativa de vida mais elevada que os homens, né? Não é um fenômeno do Brasil, inclusive isso que a gente discutiu muito quando teve a reforma da Previdência, que tentaram usar esse argumento, mas... Agora, aqui no Brasil, a gente tem diferenças muito profundas. Por exemplo, o estado de Santa Catarina é o estado que tem a expectativa de vida mais elevada, e aí, em contraposição ao Maranhão e Piauí, que tem a expectativa de vida mais baixa. E a diferença é muito grande. E aí a gente também tem as diferenças entre homens e mulheres. E essa expectativa de vida mais elevada, o que acontece? Evidentemente, está associada às condições, às características urbanísticas, às condições de vida que essas pessoas encontram, né? Que possibilita essa longevidade. Então, essa diferença é bastante grande. Mas no Brasil, avançou muito. Só para destacar também que, ao longo dos últimos anos, avançou muito a expectativa de vida do Brasil nos últimos 20 anos, né? Que bom. É muito bom ouvir isso, né? Tanto é que esse fato trouxe esse debate da Previdência. Por que a gente está discutindo a Previdência? Porque as pessoas estão mais velhas, né? Então, é muito bom ouvir isso. Ô, Nélia, e de que forma esse isolamento social, né, influencia a cognição e o bem-estar emocional nessa fase da vida? Sim. A gente, vamos falar dos neurônios, né? A gente tem redes neurais e a gente precisa se surpreender com as coisas, a gente precisa aprender coisas novas, e às vezes você aprende coisas novas no diálogo mesmo.
Você vê uma outra pessoa com uma experiência diferente, você fala, eu vou tentar fazer aquilo. Isso mexe com toda a sua rede neural. Você encontra novos caminhos para fazer as coisas. E você tendo a sua rede neural em constante funcionamento e descobrindo novas, ela vai iluminando. Você imagina assim, o seu cérebro se iluminando em novos caminhos. Gente, isso é lindo. Não, né? Se você me permite, né, acho que é até interessante, né, porque assim, tem uma questão que a gente fala, eu falei agora há pouco de previdência, aposentadoria. Sim. Tem uma coisa que é interessante no Brasil também da gente pensar, é do desejo. Assim, as pessoas mais velhas que desejarem trabalhar, elas deveriam ter essa possibilidade e a gente deveria ter políticas para fazer com que essas pessoas permanecessem no mercado do trabalho, porque tem idosos que têm contribuições fantásticas para a sociedade, ensinamentos, e poderiam, né, lúcidos, ativos, poderiam inclusive contribuir para a formação dos jovens, né? Tem uma contribuição bastante grande. E tem também um dado que é interessante. As mulheres, elas quando se aposentam, elas têm várias atividades para fazer. E é mais comum a gente ver homens se deprimirem ao se aposentarem, né? Ao se ver sem... Às vezes, como é que fala, um homem se dedica muito à profissão. A profissão é muito, eu acho que é muito mais importante para o homem, porque ele canaliza muita energia nisso, né? Tem colocado essa questão que a mulher, ela vai fazer o seu artesanato, vai fazer o seu crochê, e o homem... Vai cuidar dos filhos, vai cuidar do... O homem fica assim, tem o que fazer, parou ali a profissão que ele fazia aí, né? E aí, quais são as atividades que ele pode fazer, né? Tem o estigma de que são atividades femininas, né? Sim. De que não vai fazer essas atividades porque são eminentemente femininas. Excelente. Né? Gente, eu vou rapidinho para o intervalo, né? O Diálogos da Cidade faz uma pausa aqui, mas não sai daí, porque no próximo bloco vamos falar sobre saúde mental, redes de apoio e o futuro do cuidado. Fique com a gente que o Diálogos volta já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. E quando falamos em famílias multigerações, os avós têm um papel muito importante na formação das crianças. Além de cuidar, eles transmitem afeto, histórias e valores que acompanham por toda a vida. Para falar mais sobre essa relação entre avós e netos, a gente conversa agora com a pedagoga Daiana Godoy. Confira. Afeta bastante, assim, acho que na questão da atenção, né? Porque a partir do momento que nós, filhos, precisamos dar essa atenção aí para os nossos pais, os avós, né? Acaba que não sobra tanto tempo assim para os nossos filhos. E aí, eu acho que a cobrança é um pouco maior, assim, falando por mim, como mãe. Às vezes a gente tem aquela autocobrança, né? Poxa vida, nossa, eu não consegui ontem, não dei muita atenção, não consegui ficar o tempo todo ali, né? Próximo para uma atividade, para ajudá-lo numa tarefa. Eu tenho tentado, né? Em alguns momentos, colocar alguns dias da semana. Hoje à tarde eu não vou fazer coisas relacionadas ao meu trabalho. Hoje vai ser um dia que eu vou tentar ficar mais com os meus filhos. Inclusive, esse final de semana é uma atividade que está envolvendo os avós, porque o start assim, final da bicicleta foi com o meu pai, né? Foi o meu pai que conseguiu fazer com que ela perdesse o medo total de andar de bicicleta. Então, são atividades que a gente consegue, né, fazer com que as crianças saiam um pouquinho da tela, porque não é fácil, né? Para as crianças, é muito gratificante, assim, a presença dos avós. Inclusive, aquelas crianças que os avós não convivem tão próximo, quando eles me contam que os avós estão chegando, ou porque vão passar o final de semana, ou porque está próximo de um feriado, eles ficam muito felizes. Eles vão me contando assim com antecedência. Eles ficam, professora, minha avó vai chegar no final de semana. E aí, quando passa, né, o momento, eles contam tudo que eles fizeram, e o quanto eles deixam aí memórias afetivas que as crianças levam para a vida toda. Eu falo até por mim, assim, porque eu não tive essa oportunidade de conviver com os meus avós na infância. E quando eu vejo os meus filhos convivendo com os avós, nossa, para mim é muito, assim, até emocionante, porque
Eu vejo eles vivendo coisas que eu gostaria de ter vivido e eu tenho a certeza que quando eles forem adultos, eles vão ter muitas coisas bonitas para contar para os filhos deles, para as pessoas que eles conviverem quando forem adultos, de tudo que eles estão vivendo hoje, né, com a presença dos avós. Que incrível, né, gente? É isso, conviver com os avós é muito importante. Olha só, agora vamos falar sobre um assunto que toca muitas famílias: o acesso à educação infantil e a importância das creches para o desenvolvimento das crianças. Cerca de mais de 2 milhões, né, de crianças de 0 a 3 anos ainda não estão matriculadas, seja por falta de vagas ou distância, né, das escolas, ou porque as instituições não aceitam alunos por causa da idade. Vamos ver agora, estamos vendo aí esse gráfico, né, como é essa demanda, né, das famílias se comparada com a oferta de vagas em creches pelo país. E essa diferença, gente, mostra que, mais do que números, estamos falando de direitos das crianças que precisam ser garantidos, né? Acesso à educação é fundamental para que todas as crianças possam se desenvolver e ser iguais, né? Ter igualdades e oportunidades, né, gente? Nélia, pensando nessa situação, né, dos pais que, além de trabalhar, cuidar da casa, ainda precisam garantir, né, momentos de qualidade com os filhos no tempo de sobra com as crianças, né? Sim. Você sabe que você falando disso, me veio uma coisa. A gente está falando aqui de pessoas que trabalham, que têm acesso, mas existem as pessoas que têm vulnerabilidade social, né? E essas pessoas precisam muito de creche para poder trabalhar, para poder dar conta das coisas. Você imagina, então, uma mulher, né, que está numa condição vulnerável, na geração sanduíche, tendo que cuidar dos filhos e dos pais, né? É uma realidade muito mais difícil, né, que a gente possa imaginar. É super importante. Eu achei muito, muito interessante a entrevista da pedagoga, porque é a criação de vínculos, né? Exato. Você criar vínculos, e às vezes é muito mais fácil você criar vínculo com seu avô. E eu acho que essa dificuldade, porque assim, as pessoas têm problema com os pais, né? E eu acho que na hora de cuidar desses pais, é muito importante você reaver essas coisas, você ressignificar seus problemas, né? Para encarar o seu pai de uma forma carinhosa, né? Do cuidado, né? Da afetividade que envolve isso tudo. Então, assim, com os avós, você não tem esse problema, né? Porque o avô, ele educa, ele faz tudo, mas é numa suavidade muito maior, até porque teve mais experiência, né? No decorrer do tempo. Exatamente. E é muito necessário esse trabalho, sabe? Esse trabalho eu acho que é um trabalho que a gente faz na clínica, né? De fazer as pazes com o passado, de entender melhor. Tem uma coisa que é muito, muito importante, eu acho, é você, às vezes, tirar o seu pai, que está numa situação mais idosa, da função de pai, da função de mãe, e encarar essa pessoa como uma pessoa. Entender o passado dessa pessoa, entender quem é essa pessoa, né? O quanto que ela deixou para trás para ser pai ou ser mãe, né? Isso eu acho que ajuda muito os filhos cuidarem dos pais. Com certeza, que fala bacana isso, né? É a realidade hoje em dia, né? Principalmente as pessoas mais vulneráveis necessitam que o poder público faça alguma coisa desse apoio para garantir vaga de creches para todas as crianças. Jefferson, nem todos, né, têm acesso às creches, que são uma rede de apoio essencial, como a Nélia disse aqui para a gente. Como essa situação afeta o dia a dia dos pais que precisam, né, trabalhar para manter a casa, né, que
e no dia a dia, o que pode ser feito, na sua opinião, para ampliar esse atendimento, Jefferson? Não, de fato é um problema sério ainda no Brasil, né? Na verdade, o Brasil tem um Plano Nacional de Educação, né? Quer dizer, a ausência significa que o plano não está sendo contemplado, né? Que precisa avançar no sentido de ter creche para essas famílias. E aí, o que a Nélia destacou é importante, a questão da vulnerabilidade, porque o que acontece? Muitos que não colocam os filhos na creche tem o problema, inclusive, da questão da mobilidade. Então, a gente tem, por exemplo, unidades da federação, como o Amazonas, o Pará, que tem municípios muito grandes, que as pessoas precisam se deslocar, às vezes, de barco, e aí não tem como levar os filhos para a creche. Então, isso realmente é um grande problema. Então, não só ter a creche, mas você ter a possibilidade de mobilidade, você ter como fazer com que esses pais, essas mães tenham como levar os filhos para a creche, né? Para que possa ter condições de estar inserido no mercado de trabalho. Então, realmente é um fator limitador. Tem que ter uma política para ampliar, não só ampliar o número de creches, mas você melhorar a infraestrutura urbana no Brasil, que em algumas regiões elas são muito complicadas. A gente destacou, a gente tem, por exemplo, o censo de 2022 apontou que a gente tem um número grande de pessoas que moram, por exemplo, em locais, em ruas, que não recebem, por exemplo, que não pode receber carro, que não recebem ambulância, ou seja, que ruas sem pavimentação, ou distância muito grande do trabalho para uma creche. Então, isso realmente é um fator limitador. Então, aí o que acontece? Teria que ter uma questão de inteligência geográfica, né? De você colocar as informações no mapa e olhar as distâncias das creches para os domicílios e pensar a instalação dessas unidades nas regiões nas quais haja maior demanda, onde haja maior concentração de população com esse perfil. Com certeza, gente. Para vocês dois aqui, né, essa situação de ser cuidador dificulta a permanência dessa pessoa no mercado de trabalho? Eu acho que afeta. Porque você fica entre a culpa Sim. e a demanda do seu trabalho, né? Você atender a demanda que seu trabalho pede, e a gente sabe, né, que hoje as pessoas trabalham muito mais, né? E às vezes trabalham até em casa, né? Infelizmente a gente tem essa realidade, não são todas, é claro que a gente não pode generalizar, né? Mas muitas empresas, você fica de plantão no celular, né? Exato. E aí você tem que cuidar, tem que dar atenção lá, tem que dar o remédio para o seu pai, tem que cuidar do filho lá que não está comendo direito. É extremamente sofrido para a pessoa que está nesse... Puxado. Sim, é puxado. E assim, falando das pessoas vulneráveis, você imagina uma pessoa que não tem acesso a, como é que fala, como ele falou como é que fala, na rua, não Sim. pode passar um carro para transportar as coisas, não tem que ir de creche. barco, né? Até uma creche quando tem, né? E acho que também tem uma questão importante, né? Que a gente sempre tem que ver algumas questões. Por exemplo, depois da pandemia, claro que a pandemia foi uma coisa terrível que aconteceu, né? Mas ela trouxe um fato novo, que foi a possibilidade do home office. Sim. O grande problema é que o home office ele só está disponível para um grupo muito específico da população. Exatamente. Então, o home office não está disponível para o operário, para as Sim. pessoas de baixa renda. Então, mas o home office, de uma certa forma, ele ajudou algumas famílias. Então, algumas famílias puderam, por exemplo, essa própria questão do medicamento, de você colocar o horário para estabelecer o medicamento para o idoso. Você em casa você consegue fazer isso, mas de uma forma geral, uma grande parcela da população não tem essa possibilidade. Então, essa questão do trabalho remoto ajudou, mas ainda limita um pouco essa Sim. possibilidade. Né? E toda essa situação que vocês estão falando, eu acredito, né, vocês podem concordar comigo ou não, a questão do aumento de trabalho autônomo, né? Muitas pessoas acabam ficando em casa, que ficam entre a cruz e a espada, né? E vai ser autônomo, vender produtos, vender o que pode, abrir uma empresa para tentar a sobrevivência, né, gente? E assim, se não trabalha, não tem dinheiro, Não né? tem dinheiro. É um número absurdo. Desculpa. É um número absurdo. E assim, de certa forma, ser um empregado CLT, você tem férias garantidas, você tem 13º, né? Você tem fundo de garantia.
E hoje, assim, é uma realidade cada vez menor. Inclusive, é muito engraçado, porque a geração Z usa, assim, CLT como um termo pejorativo. Exato. Né? E, assim, é uma condição que, na minha opinião, as pessoas deveriam ter, principalmente as pessoas que são responsáveis por outras pessoas. Né? Ô Nélia, como os idosos, a gente está falando aqui dos filhos, falamos para os idosos também, mas nessa geração sanduíche, como as pessoas estão envelhecendo e se adaptando a tudo isso? Então, a gente vê vários casos, né? A gente vê as pessoas que se entregam, que têm depressão, e é muito importante recorrer a um psiquiatra, né? Exato. Conversar com o geriatra, tratar essa depressão, porque é um problema bioquímico mesmo, não tem como. Né? Então, tem as pessoas que estão se isolando, mas também tem as pessoas que estão no pique total. Né? Inclusive, eu vi 2 filmes, né? Um eu não assisti, do Rodrigo Santoro, de 2025 agora, que ele até ganhou o prêmio, que fala justamente disso, de uma mulher que ela está bem e os familiares querem colocar ela numa casa de repouso. Pois é. Né? Tem um outro filme que é muito bom, é uma comédia, eu recomendo, chama 29 Noites, é um filme argentino que trata da mesma coisa, uma mulher que está super lúcida, cheia de desejos, de projetos, e querem colocá-la num abrigo. Então, nós temos um leque de condições, e eu acho que assim, eu não gosto de generalizar as coisas, porque eu acredito que todo indivíduo, que todo sujeito, ele é Sim. singular, né? Então, assim, tem pessoas que estão perdendo qualidade de vida. Exato. Né? Mas tem pessoas que estão encontrando alternativas para viver melhor. Né? Eu acho que o cuidador tem um papel extremamente importante, que é ajudar a encontrar qualidade de vida. Eu acho que é a principal função do cuidador. Exato. Gente, olha, seria assunto para a gente ficar horas e horas aqui. Eu quero muito agradecer Jefferson, Nélia, muito obrigado. Vocês enriqueceram muito esse programa de hoje, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado, Foi um Jefferson. prazer enorme estar aqui, né? Agradeço também o convite, né? E sempre à disposição aqui, em nome do IBGE. E é muito gostoso esse papo informal, assim, né? Achei muito legal a dinâmica do programa. Legal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E a você que está em casa, que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Olha, a vida moderna tem desafios cada vez maiores. Cuidar dos filhos, dos pais e de si mesmo é um equilíbrio difícil, mas possível quando existe rede de apoio e empatia. Olhar com mais atenção para quem está nesse papel de cuidar e entender que o afeto, o tempo e o respeito são tão importantes quanto qualquer trabalho. O Diálogos da Cidade vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de todos. Nos acompanhe pelo youtube.com/TV Câmara SJC, canal aberto 12.3, 7 da NET e 9 da Vivo. Até o próximo Diálogos da Cidade. Tchau!